Esse período em que nós celebramos a Reforma Protestante, não tem uma porção da palavra melhor para nós nos debruçarmos aqui, que não seja a Epístola aos Romanos, que fundamenta a Reforma Protestante. Afinal, o justo viverá pela fé. Você abriu aí? Eu quero ler a partir do verso 26. E eu queria que na sua semana você lesse o capítulo inteiro, porque eu creio que o Senhor tem algo muito forte para falar com você através dessa porção da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Qual é o tema aí? Qual o título aí? Mais que vencedores. Eu vou ler a partir do 26, tá? Diz assim a palavra. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou notícias ruins, ou diagnósticos médicos, ou lutas no casamento, na família, ou problemas financeiros, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, faltam 59 dias para 2025 se encerrar. E diante de tudo que você viveu até aqui, talvez até mesmo situações que você enfrenta há meses, anos, talvez você que serve ao Senhor Jesus, ou que não serve, tenha chegado a essa etapa do ano sem se sentir um vencedor, sem se sentir alguém que tem conseguido prevalecer diante das lutas da vida. Você venceu algumas, mas se levantaram outras e isso abala a tua fé, abala as tuas emoções, isso quebra o teu planejamento, porque a essa etapa da vida, você imaginava já ter vencido alguns gigantes, não ter que lidar com certas notícias que você recebeu recentemente, situações que aconteceram. Na verdade, eu te pergunto, será que tem alguém aqui se sentindo sobrecarregado, se sentindo como se os seus esforços não fossem suficientes para alcançar aquilo que você precisa? Será que é possível, depois de tanto que você já viveu esse ano, continuar derrotando alguns gigantes que se levantaram talvez recentemente? Uma outra pergunta: como é possível liderar, servir e avançar quando o peso do ministério ou de questões da vida parecem
maiores do que as forças que nós temos para seguir em frente. Pastor, como é que eu vou fazer para continuar quando parece que as forças que eu tenho são insuficientes? Quando eu não me sinto de fato um vencedor? É simples. Você precisa entender que em Cristo, independente do cenário, você já é mais que vencedor. Você não está trabalhando para vencer. Cristo já trabalhou por você e venceu há milhares de anos atrás. Um dia mal, uma circunstância difícil, uma quebra no teu planejamento, um novo gigante que se levantou diante de tantos gigantes que você já teve que derrubar, nada disso muda essa certeza. Você é mais que vencedor. É o que a palavra diz, é o que nós acabamos de ler. Meus irmãos, talvez Romanos seja o maior tratado teológico do Novo Testamento. Eu posso dizer que Romanos é a catedral da fé cristã, irmãos. E o capítulo 8 é como se fosse o Everest do cristianismo. É o ponto mais alto, é o pico, é aquilo que de fato norteia o que nós precisamos viver. Paulo começa esse capítulo no primeiro versículo dizendo: olha, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele encerra esse capítulo dizendo que nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Declarações poderosas, verdadeiras, absolutas. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? O problema não é o que está no capítulo 1 e nem o que está no capítulo 39. O problema é o que acontece no meio, no que está no meio desses dois capítulos. Esse é o grande desafio. Porque no meio disso tudo, irmãos, no meio desse caminho, no meio dessas declarações poderosas, nós enfrentamos questões na nossa vida que querem acabar com a nossa fé, que querem minar as nossas emoções, situações no casamento, situações na vida de um filho, situações no ministério, situações na nossa saúde emocional, situações na nossa nação, questões pesadas, complexas, questões relacionais, que vão ameaçando roubar essas verdades poderosas que o Senhor mesmo inspirou o apóstolo Paulo a escrever para mim e para você. Nós estamos num mundo caído, irmãos. Esse mundo é pesado. Nós temos traições, rejeições, enfermidades, mentiras. Pessoas prometem coisas e não cumprem. Pessoas chegam na nossa vida e de repente vão embora. Situações se levantam. Pessoas que nós temos falado de Jesus há muito tempo na nossa casa e mesmo assim não se rendem. E eu somo a isso o rancor, a inveja, a perseguição, o ataque à nossa credibilidade que acontece o tempo inteiro. Irmãos, é pesado. Mas o capítulo 8 de Romanos nos ensina que a única forma de nós vivermos vitoriosamente nesse mundo complicado é viver pelo Espírito. É ter um comportamento espiritual e não um comportamento emocional diante do que tem acontecido. É sermos liderados pelo Espírito Santo, conduzidos por Ele, a ter um comportamento que é o antídoto para o desânimo, para a incredulidade, para a distração, até mesmo para a imaturidade, contra qualquer força que queira anular a verdade incontestável de que Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e decretou vitória absoluta sobre a minha vida e sobre a tua vida. Afinal, em Cristo, nós não estamos trabalhando para ser, nós já somos mais que vencedores. Nós já obtemos a vitória. Meu irmão, o que eu quero dizer é que quando as verdades desse texto se tornarem convicções absolutas na tua mente e no teu coração, você será alguém inabalável, maduro, apto para toda boa obra, preparado para qualquer circunstância. Você não vai parar, você vai continuar, não como um cristão que não enfrenta lutas, mas como um cristão que tem fundamento suficiente para lidar com qualquer situação. Quem quer ser assim aqui, irmãos? E você será.
E esse texto foi escrito para cristãos assim, pessoas assim. Pessoas que enfrentam dores e lutas que parecem maiores do que a sua capacidade de vencer. Pessoas que enfrentam desafios pesados. E de repente você chegou nessa etapa do ano como um sobrevivente. Eu estou só sobrevivendo o que está acontecendo. Mas o que o Espírito Santo quer reacender no teu coração é uma certeza: você não é um sobrevivente, você é mais que vencedor. Você é vitorioso. E não é discurso coach, é a palavra de Deus para você, irmão. E eu queria que você entendesse isso. A vitória do cristão não é sobre aquilo que ele alcança, mas é sobre aquilo que ele não perde. A fé, a esperança e o amor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como que eu posso crer que sou mais que vencedor, independente das circunstâncias? Primeiro, entendendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Olha o que diz o verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui é sobre a vida real. Não dá para eu vir aqui domingo e você enfrentando situações reais e tentar apresentar para você uma espiritualidade ilusória, uma espiritualidade inacessível, uma espiritualidade mentirosa que diz que nós sempre temos todas as respostas, que nós sempre estamos preparados para tudo que acontece, que nós nunca somos pegos de surpresa. Irmãos, Paulo era um apóstolo, Paulo era um homem de Deus, era um cara relevante, e ele reconheceu o que eu e você também precisamos reconhecer. Tem hora que nós não sabemos o que fazer. Tem hora que nós não encontramos resposta na nossa habilidade humana, no nosso conhecimento humano, no nosso depósito de equilíbrio emocional. Nós não encontramos. Nós não sabemos, como diz Paulo aqui, nem como orar. Nós não conseguimos nem orar de forma coerente. Nós fazemos uma oração que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque nós não estamos conseguindo entender o que está acontecendo, lidar com aquilo que está acontecendo. Então Paulo diz que quando nós não sabemos mais o que dizer ou o que fazer, o Espírito Santo assume a liderança. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração desalinhada e traduz numa oração conectada à vontade de Deus. Como diz o texto, o próprio Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ele pega aquela besteira que a gente falou, não porque não ama a Deus, mas porque não está entendendo muito bem, e ele vai e alinha. Enquanto você está pedindo para Deus, Deus acaba com essa dor, o Espírito Santo está dizendo, aperfeiçoa ele através dessa dor. Enquanto você está dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor abra essa porta, o Espírito Santo está dizendo, por favor, Pai, não abre essa porta, porque do outro lado está destruição. Mantenha ela fechada, porque vai chegar a hora de abrir uma porta que ele nem imagina, que vai dar a ele o que ele nem imagina que o Senhor tem para ele. Sabe quando nós achamos que sabemos o que é o melhor? E o Senhor vem e diz, ei, você deixa eu assumir o controle? Deixa eu fazer do meu jeito? Deixa eu conduzir a tua vida? É isso, irmãos. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele assume o controle. Essa expressão no original significa tomar junto com alguém um peso que está pesado demais para carregar sozinho. Ele assume. Ele diz, ei, deixa comigo. Eu quero te ajudar. Eu quero te impulsionar. Sabe, irmãos, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E isso aqui confronta toda a lógica humanista moderna, porque eu leio, e você também deve ler muitos livros, e a maior parte dos livros são livros de autoajuda, livros que dizem, você pode, você é campeão, você é maravilhoso,
você tem dentro de você tudo o que precisa para resolver todas as coisas. A resposta está em você, você vai conquistar, você vai conseguir. Às vezes até usa a Bíblia para dizer, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então agora é que tudo vai acontecer, e aí tua empresa vai prosperar, e você vai acreditando nisso, e que você vai conseguir tudo, e realmente nós podemos muitas coisas, realmente nós temos dons, talentos, habilidades, experiência, nós temos um depósito de capacidade cognitiva, intelectual, emocional, nós realmente temos isso, mas a Bíblia vai dizer que chega uma hora que nada disso é suficiente, porque ninguém nessa terra tem todas as respostas, ninguém aqui consegue antecipar todos os problemas, ninguém aqui pode dizer, eu nunca fui pego de surpresa, ninguém. E aí ele diz, que tal você se submeter a alguém que nunca é pego de surpresa, alguém que sabe todas as coisas, alguém que antecipa todos os problemas? Que tal você abrir espaço para que o Espírito Santo, que é o Deus do universo, dentro de você, guiar a tua vida, guiar as tuas orações, interferir nas circunstâncias e te levar de fato a viver a plenitude do que o Senhor tem para você? Quem é que está me entendendo aqui, gente? Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo, ei, deixa eu assumir, deixa eu tomar o controle. Nós precisamos entender isso. O que eu quero dizer, irmãos, é que só o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Só o Senhor. Não importa o quão inteligente você seja, não importa o teu nível de capacitação intelectual ou acadêmica, não importa quantos gigantes você já derrotou, a verdade é que nenhum homem nessa terra é capaz de resolver todos os problemas. Só o Criador, sustentador e governador de todas as coisas é que tem o que precisa para resolver cada situação. Somente Ele, só Ele. Eu quero te perguntar, você está tentando resolver tudo na força do braço? Você está deixando as emoções guiarem suas atitudes, suas decisões? Você está permitindo que acontecimentos que te machucaram, acaba interferindo até mesmo na forma como você ora, ou como você decide, ou como você obedece a Deus? Nós temos que avaliar a nossa vida. Enquanto nós oramos segundo a nossa necessidade, o Espírito ora segundo o propósito de Deus. E Ele tem essa clareza. Sabe quando o carro morre na ladeira, e a gente está sozinho tentando empurrar o carro? O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo vem, coloca a mão e começa a empurrar o carro. E parece que o carro fica mais leve, mas não é que o carro fica mais leve, é que agora você está empurrando esse carro tendo consciência do propósito da circunstância. Hoje, Deus pode alterar circunstâncias na tua vida. Eu creio que na vida de muitas pessoas, circunstâncias já foram alteradas e você nem sabe. Mas eu estou falando daquelas que não vão ser alteradas agora, porque o que Ele vai alterar é a forma como você entende o que está acontecendo e se comporta diante do que está acontecendo. E se você estiver entendendo, você fala, pastor, estou te entendendo, pastor. A gente precisa entender, é discernimento, é maturidade. É por isso que muitas vezes Deus não atende o que pedimos. Não porque não nos ouve, mas porque Ele responde ao que o Espírito está intercedendo por nós. Ele traduz a oração. O crente imaturo vai lidar com o não de Deus, ou com o suposto silêncio de Deus, como um Deus que não ama, que não se importa. Mas o crente maduro vai entender que esse Deus que às vezes diz não, às vezes fecha a porta ao invés de abrir, é um Deus que sabe muito melhor aquilo que nós precisamos. E que esse Deus possa tomar o centro da vida de cada pessoa aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Quem aqui precisa da ajuda do Espírito Santo? Levanta a mão aí. Então mantenha sua mão erguida e feche seus olhos agora. E faça uma oração em voz alta dizendo, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Assume o governo da minha vida, das circunstâncias. Eu confio no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você crê no que você orou? Então já começou a acontecer na tua vida. Segundo, porque eu posso crer que sou mais que vencedor. Porque Deus faz todas as circunstâncias cooperarem para o bem daqueles que o amam. Olha o que diz os versos 28 e 29. Sabemos
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, agora Paulo traz ainda mais tranquilidade para o meu coração e para o seu. Porque aqui nós temos um dos versículos mais citados da Bíblia. E ao mesmo tempo, um dos versículos mais mal compreendidos. Porque quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, ele não está dizendo que todas as coisas são boas. Ele não está dizendo que Deus, que gerou todas as coisas que estão acontecendo. Ele não está dizendo que todas as coisas vão acontecer e serão conduzidas da forma que nós achamos que precisam ser. O que ele está dizendo é que até aquilo que Deus não gerou e não provocou, como o meu e o seu pecado, como os erros e as falhas das pessoas conosco, como os problemas que enfrentamos em certos lugares, até isso Deus usa de alguma forma para cooperar para o meu e para o seu bem. É isso que ele está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não diz que tudo que acontece é da vontade de Deus. Tragédias, injustiças, perdas, erros que cometemos, que ele não planejou. O que ele está dizendo é que nada escapa do controle do Deus que tem todo o controle. Nada. Ele pode usar qualquer circunstância para o nosso bem. E esse é o objetivo dele. O sofrimento não é bom, mas Deus é tão soberano que usa até o que é ruim para produzir o que é eterno. Você quer um exemplo? Jó. De quem foi a ideia de fazer Jó sofrer mais do que o vascaíno sofre, irmão? Sofria, né? Agora está na fase boa, né? Quem foi? De quem foi a ideia? Quem? Satanás. Falou: ô Deus, deixa eu tocar na vida dele para ver se ele vai continuar sendo fiel a você mesmo. E Deus falou: você pode tocar em áreas da vida dele, só não vai tocar na vida dele. Aí Satanás foi lá, irmão, e fez um estrago. Jó perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a credibilidade, perdeu até mesmo a fé da esposa, perdeu os amigos. Ele, irmão, estava no chão. A coisa estava pesada, complicada demais, muito difícil. Qualquer pessoa diria assim: Deus não está vendo, Deus não se importa comigo, Deus não me ama. Mas Deus estava vendo, inclusive ele aprovou. Ele permitiu. E aí, irmãos, no final disso tudo, o que aconteceu? O principal não é que o Senhor restituiu muitas vezes mais tudo que Jó perdeu. O principal é o discurso de Jó ao final de tudo que aconteceu. Ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu era um religioso, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade com o Senhor. Agora eu tenho um relacionamento com o Senhor que na bonança que eu vivia, eu jamais teria. Mas tudo isso que aconteceu, o Senhor usou, cooperou para o meu bem. Eu hoje tenho filhos, tenho dinheiro, hoje eu sou um testemunho de vida, de temor, de perseverança para o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Mas o maior benefício de tudo que eu passei é que hoje eu tenho intimidade. Eu te chamo não de um Deus longe, mas do meu Pai, o meu amigo, o dono da minha vida. Ah, irmãos, é entendimento, é maturidade. É interessante que quando Paulo usa a expressão que é traduzida como sabemos, ele não está falando de um saber intelectual. Outro dia, na verdade, agora cedo eu estava ouvindo um ateu muito conhecido falando que ele, perguntaram assim: você vai ser ateu para o resto da vida? Ele falou: não, se um dia intelectualmente eu entender que eu estou errado, eu não vou ser mais. Ele falou isso. Só que fé não é apenas intelectualidade. Fé é uma convicção espiritual. Quando Paulo diz, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o meu bem, para o nosso bem,
Esse sabemos vem de um termo no original que se refere a um termo matemático, exato, exponencial, é uma certeza absoluta, não tem como pensar diferente, é uma convicção espiritual, não é assim, eu acho que as coisas vão dar certo no final, não é assim, eu estou sentindo que Deus tem um propósito nisso, não é isso não, irmãos, é que eu sei, eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta, nada muda o meu entendimento e a minha convicção de que todas as coisas, até mesmo aquelas que eu não gosto, até mesmo aquelas que não são confortáveis, até mesmo aquelas que quebraram o meu planejamento, não são algumas coisas, não é a maioria das coisas, não é um percentual elevado das coisas, mas eu estou convicto de que todas as coisas, todas elas, contribuem juntamente para o meu bem. Mesmo quando o meu médico disse essa semana que eu vou morrer, mesmo quando meu marido saiu de casa essa noite, mesmo quando eu fui mandado embora enquanto eu esperava ser promovido, mesmo quando o contrato, que era o contrato da vida da minha empresa, foi rompido e eu perdi, mesmo quando eu me dediquei no ministério muito, mas eu sofri uma reviravolta, uma traição, uma rejeição, acabaram com a minha credibilidade e eu perdi tudo que eu construí. Mesmo diante disso tudo, mesmo quando eu tive que lidar com o luto, eu perdi uma pessoa importante para mim, alguém que era uma referência para mim, a minha mãe, o meu pai, um amigo, um líder, uma pessoa importante na minha empresa. Mesmo diante disso tudo, eu não tenho um sentimento de que as coisas vão melhorar. Eu estou convicto, eu sei, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o meu bem. Irmão, se você tiver essa convicção, se prepare. Porque você será alguém tão bem fundamentado sobre a rocha, que a tempestade pode ser a pior da história. Você vai permanecer de pé. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E pessoas vão se inspirar na sua vida. Deus está trabalhando. É o tipo de fé que olha para o caos e fala: Deus está nisso aí. É o tipo de fé que mesmo diante das lágrimas, confessa: Deus vai transformar isso em testemunho. E não como frase de efeito, irmão, como convicção espiritual. O que eu quero dizer é que eu não vim aqui trazer positivismo para você. Eu vim trazer convicções espirituais tiradas da palavra de Deus. É uma direção da palavra. Tudo que está acontecendo está contribuindo juntamente para o seu bem, se você ama Deus e vive conforme o seu propósito. Esse texto não é para quem está vivendo do jeito que quer e quer a bênção de Deus. Esse texto não é para quem trata Deus como uma opção e quando a coisa aperta, quer ser tratado por Ele como prioridade. Esse texto não é para quem coloca Deus lá no final da vida, só para a hora que a coisa aperta. Esse texto é para quem ama Deus e está buscando viver de acordo com o seu propósito. É isso que Paulo está dizendo, é sobre isso. Essa semana eu tenho um compromisso comigo mesmo, que eu só durmo tarde por uma questão familiar, de saúde ou do ministério. Tem que visitar alguém tarde da noite, tem uma situação na família, ok. Eu falei, eu não durmo mais tarde assistindo um jogo de futebol não, porque depois arrebenta o dia seguinte, né? Aí cheguei em casa com 32 minutos do jogo do Palmeiras, 1-0, irmão, o Palmeiras está jogando de um jeito que eu não consegui dormir, e eu não sou palmeirense. Falei, não dá para desligar a televisão. Aí, depois do jogo, é que eu vi a entrevista do treinador antes do jogo. Sabe o que o treinador falou? Você sabe que o Palmeiras perdeu de 3-0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Tinha que ganhar de 3 gols e ir para os pênaltis ou de 4 gols de diferença. É assim, só isso o desafio. Aí, antes do jogo, o treinador falou assim, o repórter perguntou, vem cá, como é que você fez para motivar os jogadores? Ele falou assim, não é muito difícil não. Se você perguntar no Brasil, qual time creem que pode conseguir uma virada como essa, 90% vai dizer que é o Palmeiras. Eu só falei isso para eles. Sabe quando o cara tem uma convicção absoluta? Eu vou ganhar o jogo, eu vou resolver. Irmão, os jogadores do Palmeiras jogaram assim, eles tinham certeza absoluta, irmão.
Só pararam de fazer gol quando alcançaram o resultado. Nem para o pênalti foram. Convicção. Eles entraram em campo dizendo, pode estar 3-0, tem que ganhar de 4, ok, se fizer um gol, eu ganho de 5. Eu dou o meu jeito, nós vamos classificar, nós vamos para a final. Um time de futebol lutando por uma coroa terrena. E você, que tem declarações do Senhor sobre a tua vida, você tem enfrentado tuas adversidades da mesma forma? Ou você encara assim, tomara que dê, nossa, não sei se vai dar, não, hoje não vou nem tentar, não vou fazer mais isso não vou conseguir, vou nem entrar em campo, não está dando certo. Como é que você tem encarado? Tem gente que pergunta assim, como é que José enfrentou 13 anos de traição, rejeição, injustiça? O cara foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, o cara trabalhou bem como escravo, mas foi injustiçado, foi preso, ficou lá, ajudou um cara na cadeia, falou, só lembra de mim, por favor, cara. O cara chega na hora de lembrar, ele esquece. Como é que esse cara continuou sem murmurar, sem reclamar, trabalhando certo, trabalhando corretamente? Sabe por quê, irmãos? Porque José não vivia de positivismo ou de emoções, ele tinha uma convicção espiritual. Lá na minha adolescência, Deus disse que eu ia ser um grande líder, que Ele ia me honrar, que Ele ia me colocar num lugar alto. Então pode vir traição, rejeição, injustiça, porque nada disso vai mudar o que Deus disse que eu vou alcançar. E por causa disso, irmão, se torna governador. Quando os irmãos chegam lá desesperados, agora que ele é governador, ele vai devolver na mesma moeda. Sabe o que José diz? Ei, não precisa ficar com medo não. Fica tranquilo, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus o tornou em bem. Sabe qual Deus que você serve? É o Deus que torna todo mal em bem. Se você o ama, e se você vive conforme o propósito dele. O que eu quero dizer, irmãos, é que você tem que sair daqui de um jeito. Você só pode sair daqui de um jeito hoje. E sabe como é que é? Convicto. Dizendo, eu estou convicto. Terminantemente convicto. Absolutamente convicto. De que até mesmo as piores circunstâncias que eu estou enfrentando, junto com as melhores, estão cooperando juntamente para o meu bem, porque eu sou mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a forma de nós sairmos daqui hoje. O que eu quero dizer, irmão, é que às vezes o que te feriu é o que vai te formar. O que te quebrou é o que vai te moldar. O que te fez chorar é o que vai te capacitar para consolar os outros. Você precisa entender isso. A porta que se fechou é a proteção de Deus para algo que você nem sabia que estava do outro lado da porta. O namoro que você terminou, você nem sabe, mas ia ser um divórcio no futuro e o Senhor te livrou disso. O negócio que não deu certo, que você está sem dormir, você nem sabe, mas você se envolver com gente que tem uma vida complicada e isso arrebentar a tua vida, talvez arrebentar o teu negócio. Tantas coisas que nós não sabemos. Na vida cristã não há aleatoriedade, e sim cumprimento de propósitos. Nós temos que entender isso. Essa semana eu conversar com uma jovem que está aí tentando vestibular, eu não sei se é o 2º ou 3º ano, e ela falou que foi muito bem na prova, estava convicta de que ia passar, mas 6 questões foram anuladas. Das 6, 5 ela tinha acertado. Ou seja, ela não ganhou ponto. E aí, quem não tinha ido tão bem como ela, ganhou os pontos das questões anuladas e passou, e ela não passou. Difícil, né, irmão? Ela tem que tentar entender em Deus. Ela foi, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo. Aí o Senhor mandou ela ler Jeremias 12:5, em que o Senhor fala assim, você não está conseguindo nem correr com humanos, como é que você vai correr com cavalos? Eu quero te colocar para correr com cavalos, mas primeiro você tem que conseguir correr com os humanos. Ela falou, Deus, eu entendi, não precisa falar mais nada não. Irmão, tem um monte de gente querendo correr como cavalo, tem que querer mesmo, porque Deus tem coisa maior para você. Mas enquanto você não aprender a correr com humanos, suportar os processos de hoje, você não estará preparado
amadurecido o suficiente para suportar os processos de amanhã. Entendo que o que está acontecendo é exatamente o que tem que acontecer. Você já brincou de montar quebra-cabeça? Você pegar uma peça do quebra-cabeça, você não sabe qual é a imagem que vai ser formada, não faz sentido nenhum. Mas quando você vai até o final montando peça por peça, você tem um retrato perfeito, lindo depois, porque o quebra-cabeça agora está completo. O que eu quero dizer é que o que você está vivendo hoje é apenas uma peça do quebra-cabeça da tua história. Se você continuar perseverante, obediente, montando cada peça, se prepara, porque o Senhor tem a imagem mais linda para desenhar, para completar sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu realmente acredito nisso, irmão. Eu realmente acredito nisso. Pastor, e qual é o propósito? Verso 29, para que vocês sejam conforme a imagem dele. O Senhor não quer apenas te levar para a glória. Ele quer, através do que você passa, te transformar à imagem do Rei da Glória. Você já ouviu, eu estou com muita história hoje, né? Você sabe que o ouro passa por um processo muito complicado, né? Pelo fogo, para poder tirar as impurezas. Você sabe disso. E os ourives dizem que, quando for possível refletir a imagem do ourives no ouro, é quando ele está pronto para ser vendido usado. O que eu quero dizer é que essas tribulações, essas lutas que você está passando, é o Senhor tirando as impurezas, e quando a imagem dele estiver refletida em você, você estará preparado para acessar tudo que ele tem para você, irmão. Então, você quer uma direção? Continue. Se você parou, volte. Se você diminuiu a velocidade, aumente a velocidade novamente. Porque o Senhor quer fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Em nome de Jesus. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que nada, nem ninguém, pode impedir o agir soberano de Deus. Vamos ler os versos 31 e 34? A 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, pensa na pergunta que Paulo fez e que todos nós fazemos em algum momento da vida. O que nós vamos dizer diante dessas coisas? De tudo que está acontecendo, de tudo que não está acontecendo, das circunstâncias difíceis, das situações terríveis, mas também daquilo que a palavra diz sobre a soberania de Deus. O que nós vamos dizer? O que é que nós vamos falar? É a pergunta de Paulo. Ele pergunta isso. Como reagir quando tudo parece contrário? Mas ouvimos a palavra dizendo o tempo inteiro que o Senhor continua no controle. Irmãos, dizer que Deus está no controle é a fala que mais sai da boca da maioria das pessoas no mundo. Mas falam e nem sempre acreditam no que estão falando. E eu achei interessante que Paulo diz que foi ele que ressuscitou e se assentou à direita de Deus. Quando ele fala isso, o que ele quer dizer é que tem gente perdendo o sono, ansiosa, perdendo a fé, largando o ministério, desistindo daquilo que começou, por causa de algo dessa terra, uma situação que aconteceu, uma circunstância que não deu certo, um problema que se levantou, um gigante que se levantou. Então Paulo diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é um deusinho, mas Ele é aquele que morreu, e o inferno celebrou a morte dEle, mas Ele só morreu para cumprir o propósito eterno, porque Ele resgata das mãos de Satanás as chaves da autoridade no mundo
mundo espiritual, e ao terceiro dia ele ressuscita com poder e com glória. Ele então assenta à direita de Deus, e a Bíblia diz em Efésios 1, que ele não está apenas à direita de Deus, mas ele está assentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, sobre todo poder, domínio, governo, autoridade, e todo nome que se possa mencionar, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso quer dizer que ele é a maior autoridade que existe, e se ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Como assim nós perdemos a nossa fé por causa de uns Golias que surgem aí, irmão? Ele pode ter 2,90 metros, mas o meu Deus, irmão, ele não pode nem ser medido pela métrica humana. A Bíblia diz que ele não tem começo, ele não tem fim, ele é o começo e o fim. A Bíblia diz que para ele não tem passado, não tem futuro, não tem presente. Ele é um Deus atemporal, irmãos. Ele é um Deus que governa sobre tudo, sobre toda a história. O cetro que conduz a história está nas mãos dele. Não está na mão de presidente da república, não está na mão de político, não está na mão de pastor, não está na mão, irmão, de líder religioso, não está na mão daquele que tem dinheiro para investir na tua empresa, não está na mão daquele cliente que você está desesperado atrás dele. Não, está na mão do Senhor, irmão, está nas mãos dele. Quando ele estender o cetro sobre você, irmão, se prepare. O que tiver que sair, vai sair. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A porta que tiver que ser aberta, vai ser aberta. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Creia nisso, em nome de Jesus. Irmãos, verdades espirituais. Não haverá resistência que prevaleça contra o decreto de Deus. Se Deus disser que é, vai ter que ser, irmão. Se Deus disser que não é, não adianta tentar, não será. E isso tem que estar claro. Tem que estar claro. Para de tentar lutar para vencer, irmão. Nós já lutamos a partir da vitória na cruz, irmão. Nós já vencemos. Poderíamos ser, o Palmeiras é um vencedor. Um baita vencedor, mas o povo de Deus é mais que vencedor. Por quê, pastor? Porque até quando você perde, você vence. Porque a tua derrota coopera juntamente para o propósito que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque Deus só age para o nosso bem, irmão. Isso é ser mais que vencedor, é entender que não é o placar do jogo que define a minha história, mas é o sacrifício no Gólgota e a ressurreição ao terceiro dia que garante: eu sou mais que vencedor. Esse é o meu Deus, essa é a minha certeza. E isso é tão importante. E ele diz, olha, isso aqui é importante demais, presta atenção nisso, irmãos. Porque esse texto é muito rico. Ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Sabe o que ele está dizendo? Ele está confrontando quem num dia mau, numa situação difícil, num ano ruim, está dizendo: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Deus tem poder para resolver isso na minha casa mesmo? Será? Então ele fala assim: ei, você não entendeu ainda? Ele não poupou nem o filho dele, o melhor dele por você. Ele já provou que te ama. Você não está procurando o amor de Deus já está na cruz. A cruz é a resposta para qualquer dúvida que nós tenhamos hoje, irmãos. Ele já nos amou, inclusive Ele nos amou primeiro, o que diz a palavra. Não há dúvida. E se Ele deu o seu melhor, como é que Ele não vai dar para mim e para você exatamente o que nós precisamos hoje para seguir em frente e alcançar o que Ele tem para nós? Não tem por que termos dúvida. Nós temos que ter convicções. O povo de Deus não é um povo que duvida, o povo de Deus é um povo que crê. Nós vivemos por fé e não por vista. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É dele que nós estamos falando, nós cremos. Se Deus já me deu o que há de mais precioso, que é a salvação, porque eu duvidaria que Ele me daria aquilo que eu preciso hoje? A cruz é o já de Deus para todas as perguntas que nós fazemos no meio da dor. Você pode até não entender o processo, eu também às vezes não entendo o processo. Você só não pode duvidar do amor dele por você. Ele te ama. Incondicionalmente Ele te ama. E por Ele te amar tanto, é que Ele diz uns nãos para você. Que nem você que é pai e mãe, muitas vezes diz não para os seus filhos. Porque você sabe o que é melhor. E nós precisamos entender isso.
nós precisamos. E é isso que o apóstolo Paulo quer reforçar. Não permita que as circunstâncias o levem a reinterpretar o caráter de Deus, o poder de Deus. Não permita. Por quê, pastor? Porque Ele é bom mesmo quando o cenário é ruim. Porque Ele é fiel mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Porque Ele continua sendo por você mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque nenhuma circunstância dessa terra altera quem Ele é para mim. Ele é o meu Deus. E a Ele seja o meu temor e a minha fé. A Ele, seja Ele em nome de Jesus. É por isso que ele conclui com uma sentença no verso 33. Ele diz: e quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que justifica? É Ele. É Ele, é Deus quem o justifica. Irmãos, o diabo pode te acusar, as pessoas podem te julgar, podem colocar tua credibilidade em xeque, podem querer acabar com a tua reputação, podem falar o que quiser de você, podem fazer o que quiser, mas nada muda que você já foi justificado naquela cruz, irmão. Está tudo certo. O justo juiz, o único que teria o direito de nos julgar e nos punir, ele já disse: ei, está resolvido, você está justificado, você é justo para mim. E a gente entende isso no Brasil, porque tem umas instâncias aí, que quando a primeira dá um veredito, a segunda vai lá e altera. A terceira vai lá e modifica. Mas deixa eu falar uma coisa, pode ter quantas instâncias terrenas quiserem, mas quando o Supremo Juiz decreta o veredito, nenhuma instância dessa terra prevalecerá, irmão. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nenhuma instância dessa terra prevalecerá diante da instância do Juiz Supremo. E nós precisamos confiar nessas verdades. Nessas verdades. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é fiel a Deus não precisa temer nenhuma circunstância, ter medo de inveja, mal olhado, acusação, calúnia, demônio, enfermidade, causas na justiça, tempestades, qualquer outra coisa. Sabe por quê? Se o Deus, o justo juiz, o supremo que tem todo o poder, é por nós, quem será contra nós? Eu queria que você agora pensasse nos gigantes que estão sobre a tua vida. E você vai declarar, porque não basta crer com o coração, é importante declarar com a boca, que se Deus é por mim, quem será contra mim? Pensa aí nos gigantes aí, nos desafios. E nós vamos no 3 aqui declarar em nome de Jesus. Tá bom? 1, 2, 3. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso aqui foi um ensaio, porque para o inferno ouvir, irmão, é meio distante às vezes. Então você tem que falar com mais força. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Você crê que você declarou aí, irmão? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas em último lugar, a última verdade espiritual que eu quero trazer para você é: nada pode nos separar do amor de Deus. É o que diz os versos 35 e diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou traições, ou enfermidades, ou depressão, ou ansiedade, ou pecados, ou erros, ou decisões erradas, ou gigantes que eu não esperava que se levantassem? Quem? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, não é em algumas coisas, não é naquilo que parece mais fácil, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meus irmãos,
Nós temos que ler Romanos 8 todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia. Porque o que ele está dizendo, irmão, não é que não vão se levantar situações que vão querer nos levar a duvidar do amor e do poder de Deus, e da nossa fé, e da nossa capacidade para em Deus conseguir superar aquilo. O que ele está dizendo é que nada disso é suficientemente poderoso para nos separar do amor que já foi liberado sobre a nossa vida. Nada do que está acontecendo, porque tem gente que de repente, por estar se sentindo fracassado ou impotente no que está acontecendo, já não se sente tão amado por Deus, tão valorizado por Deus, tão abençoado por Deus, tão agraciado por Deus, porque está complicado demais. De repente você chegou no final do ano assim, irmãos, todo mundo é ameaçado por isso o tempo inteiro. A dúvida, muitas vezes, é a ação maligna sobre a nossa vida, ou às vezes é a ação da nossa própria mente, e nós duvidamos, e não nos sentimos amados, favorecidos, cuidados, direcionados por Deus. Mas Paulo, que já tinha enfrentado prisão, açoite, ameaça de morte, Paulo que ia morrer por Cristo, Paulo que já tinha passado por cada coisa, irmãos, ele diz que na verdade, o amor de Deus não é um escudo para o sofrimento, mas é uma âncora no meio do sofrimento. O que ele está dizendo é que muitas vezes nós seremos atacados, algumas setas talvez consigam alcançar alguma área da nossa vida, como foi com Jó, mas até essa seta que alcançou foi permissão de Deus para cumprir um propósito que nós nem imaginamos. Então o que nós temos que fazer é continuar firmados no amor de Deus. O amor de Deus. Nada pode romper o selo que foi determinado por mim e por você, por Cristo naquela cruz. O que eu quero dizer é que o amor que te amou na cruz é o amor que vai te sustentar até o fim. Então, querido, se você chegou aqui espremido, talvez amedrontado, talvez desequilibrado nas tuas emoções, talvez temeroso, eu quero nesse momento que você receba um batismo de amor agora. O amor de Deus dizendo: ei, 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 pode confiar, nada, nada, nem morte, nem demônios, nem anjos, nem poderes, nem enfermidades, nem tribulações, nem as mazelas mais pesadas que você já enfrentou serão capazes de separar você do meu amor que está sobre a tua vida, através da presença de Jesus Cristo, o Senhor da tua vida. Nada pode separar. Então receba agora uma nova percepção do meu amor por você. Amor suficiente, amor incondicional, amor inabalável, amor sobre a tua vida. Eu estou com você. Continue, continue. Eu estou com você. Quando chegar o final do quebra-cabeça, você vai dizer assim: ainda bem que eu não parei, porque eu nem tinha noção do que seria a imagem dele formada em mim depois de tudo que eu passei. Pessoas vão ser inspiradas pela tua vida, pela tua perseverança, pela tua resiliência. Hoje, o Senhor te chama a depender dele. Talvez a tua performance possa não ser a melhor agora, mas a tua dependência pode ser. Dependa do Senhor, dependa dele, porque nada, nada, irmãos. E é interessante que essa é a lista mais abrangente da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele começa a citar poderes, anjos, demônios, tempestades, e ele diz assim: e qualquer coisa da criação. Ele está dizendo qualquer coisa. Você pode repetir comigo? Qualquer coisa. Exatamente o que você está pensando agora. Exatamente, qualquer coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pastor, eu creio nisso, mas eu tenho passado por desafios. Eu quero ler Isaías 43, 2 com você. Eu queria que você levantasse suas mãos para receber. Porque diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não o queimará. Eu estarei com você em todos os cenários, te sustentando, te provendo,
te guardando, te aperfeiçoando, porque o deserto uma hora será manancial, porque o cativeiro uma hora será libertação, porque o que está hoje no chão uma hora estará de pé, e o meu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você recebe essa palavra, irmão? Mas para poder sair daqui com essa certeza, você tem que ter certeza que você já abriu espaço para que o amor de Deus esteja na tua vida. E para isso acontecer, Jesus é o caminho, Ele é a ponte, Ele é a ligação, é Ele. Não é o pastor, não é a igreja, é Ele. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com Jesus. Eu não sei se você tem algum relacionamento com Ele. Eu não sei se você já teve, mas você se afastou. Mas essa oração é para todos vocês que se encaixam nesse perfil. Porque nós vamos terminar esse culto aqui orando, declarando a nossa vitória. E ela vai chegar, ou melhor, ela já chegou.